Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Um Crimes. Eu sou a Bruna e comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal! Como que vocês estão? Tão bem? Tudo bem, meus queridos? Estão animados com Big Brother? Várias fofocas. Eu tô muito animada. Só que assim, o Big Brother, eu tô gostando muito desse Big Brother, só que é bem aquele rolê de que, tipo, tá acontecendo tanta coisa que mal comentarei. Se eu comentar hoje, quando o episódio for lançado, né? Porque a gente grava na segunda-feira, na terça que tem um paredão, né? É. Então, já passou. A gente tá desatualizado. Só quero que o Gabriel saia, que é insuportável. Nossa, pelo amor de Deus, que moleque nem o pior aguenta dele. Pelo amor de Deus. Gente, insuportável. E é isso, totalmente nicaciadas e César Blackeadas. César Black. São meus favoritos, gente. E no final, César Black, um grande fofo, né? Nossa, um querido, velho, um querido. Um querido. E o Fred Nicásio completamente a bublé das ideias, como a gente gosta. Não, e o melhor, assim, até agora também é dando todo o apoio e mandando toda a luz pra Aline pra aguentar aquela gay. Gente, essa mulher, toda vez que aparece a imagem dela, ela tá com a cara de quem quer morrer. Ela saindo de lá com uma camiseta escrita onde tem gay. Tadinha, cara. Onde tem bicha tem pai, sabe? É bem isso. Gente. Tadinha, cara, dá uma pena. Ela fica com um olhar de desespero toda vez. Enfim, tá muito bom, gente. Adoramos. A Carol que tá aqui, eu vim, tipo, momentou que é um rolê. A Aline olha pra gay e visualiza a Luciana do Ruge. Tipo isso. Só os acerreiros vão entender a referência. Exatamente. Tretas dos millennials. Então, gente, tem algum recado? Não, né? Vamos só... Não tem nenhum recado. Obviamente não somos homofóbicas, tá, gente? Isso daí... Não, gente, não. A gente tá falando... Bora lá para o episódio de hoje. Eu adorei que esse episódio a gente vai poder rir e falar um monte de merda. Porque exatamente. No fim, ninguém está errado. Nesse episódio, eu vou ficar do lado dos caras. Ó, não tô nem aí. Vou defender bandido, sim. É isso. E esse caso é um caso, gente, que pra mim é muito... Me lembra infância, porque é uma história que meu pai me contava, meu tio falava dessa história. Eu não conhecia, cara. Eu fiquei doida do Tem Pagador, sabe? Porque é uma história do tipo bem antiga e que virou uma lenda, sabe? Até Parece hoje. Coisa de filme mesmo. Que realmente tem filme sobre, mas enfim, falando disso aí. Então, tem muitos personagens nessa história, mas a gente vai focar em um, justamente pela história mais doida ser a dele, né? Que é o Ronald Arthur Biggs, e ele nasceu em Stockwell, em Londres, no dia 8 de agosto de 1929. Quando criança, durante a Segunda Guerra Mundial, a sua família foi evacuada para Bedfordshire e depois para Cornwall. Então, em 1947, aos 18 anos, o Big se alistou na Força Aérea Real, e aí ele foi dispensado de forma desonrosa por deserção 2 anos depois, após invadir uma farmácia local. Então, começou cedo, né, o menino Big? Sim. Um mês depois, ele foi condenado por roubar um carro e foi sentenciado à prisão, e ao ser solto, o Biggs participou de uma tentativa fracassada de roubo de escritório, do escritório de uma casa de apostas em Londres. E aí, durante esse tempo que ele ficou preso na prisão em Wandsworth, ele conheceu o Bruce Reynolds. É isso, né? Um cara que já tá... Começou a carreira cedo, né? Gosta da carreira de contravenção. Tá bem. Após sua terceira sentença de prisão, o Biggs tentou seguir em frente e se formou como carpinteiro. Em fevereiro de 1960, ele se casou com Charmian Brent Powell, de 21 anos, em Swanage, né? Gente, nome... Agora que escrevendo esse roteiro, eu reparei como nomes de cidades inglesas, né? É terrível. É terrível. horrível. É tudo horroroso. É uns nomes muito feios, muito difícil de falar. Cara, parece, tipo... Te juro, teve episódio de coisa russa que foi mais fácil. Exatamente. Tipo isso. Enfim. Eles tiveram 3 filhos juntos, né? Trabalharam muito nesse tempo. Nessa época, paralelo ao que acontecia na vida de Biggs, um plano era traçado por outras pessoas,
né? O plano para interceptar e roubar o trem postal noturno de Glasgow para Londres foi baseado em informações de um oficial de segurança sênior não identificado do Royal Mail, que tinha conhecimento detalhado das quantias de dinheiro transportadas. Ele foi apresentado a 2 criminosos que iriam realizar a invasão, o Gordon Gorey e Busty Edwards, por um escriturário de um advogado de Londres chamado Brian Field. Ou seja, né, tava começando a se estruturar este grande roubo, né? Tava esse papo aí, né, os caras falando, ó, a gente tem aí umas informação... De uma grande grana, né? Porra, o trem carrega muito dinheiro, bora lá e tal. E aí foi meio que esse burburinho foram, né, se conectando várias pessoas do submundo dos roubos. Exato. E fora que, assim, o sistema de correio, gente, não é que nem, tipo, hoje em dia onde existe, né, o nosso banco, né, que é um banco digital, exato, né, onde a gente transfere e tudo mais, né, as quantias... Eram feitas através de dinheiro, né? Então, não tinha a transferência de dinheiro de um estado para o outro era físico. Exatamente. Né? Então, o correio era para além de cartinhas, né? Carregava dinheiro. Então, o ataque foi planejado ao longo de meses por uma equipe principal, que eram o Goody e Edwards, junto com o Bruce Reynolds e Charlie Wilson. Então, o Reynolds assumiu o papel de mentor. O Bruce, então, ele se tornou também um ladrão de lojas ainda adolescente, né? Todos começaram sua carreira muito cedo. E aos 16 anos já estava em um reformatório e aos 21 anos na temida prisão de Wandsworth, conhecida como Fábrica do Ódio. Então, você imagina o ambiente que é lá, né? O Bruce, ele dedicou 10 anos fazendo roubos bem lucrativos, que incluíam a folha de pagamento de um aeroporto apenas um ano antes. Então o cara sabia onde roubar, né? Tipo... Não e né? meio que pra mostrar, gente, que assim, o Biggs, ele era ladrão de galinha, né, praticamente. Perto dessa galera aí. Mas perto dessa galera que tava tramando realmente esse roubo, né, era uma galera profissional, né? Exatamente. O pessoal tava preparado mesmo. E aí essa gangue, embora muito bem sucedida no submundo do crime, praticamente não tinha experiência em parar e roubar trem, que é um negócio que a gente vê, tipo, coisa de Velho Oeste, né? Os caras parando no trem. Eu amo, inclusive. Muito bom. Então eles concordaram em recrutar a ajuda de outra gangue de Londres, que eram chamados de The South Coast Raiders. Muito bom. E aí esse grupo incluía Tommy Wisby, Bobby Welch e Jim Hussey, que já eram ladrões de trem muito talentosos, muito bem-sucedidos. Esse grupo também incluiu o Roger Corddry, que era um homem que era especialista nesse campo e sabia como manipular os sinais do lado da via para parar o trem. Ou seja, eles estavam fazendo 11 Homens um Segredo, né, cara? Eles, tipo... Sim. É o roteiro de filme de assalto, é isso. A maioria, inclusive, é isso, tipo... Especialistas, vários filmes que a gente tem de grandes assaltos tem a ver, né, com isso daí, né? Tipo, exatamente. Um cara específico pra cada coisa, sabe? Não era um assalto do tipo, vamos na louca, né? Exatamente. Em 63, o Biggs, que precisava de dinheiro para financiar um depósito da compra da casa para sua família, né? Ou seja, né, eu sei bem que é uma isso. Se você vai financiar alguma coisa, queridos, todo dinheiro é dinheiro. Você assina o contrato entregando seu primeiro filho, né, pro capeta. Exatamente. Ele estava trabalhando na casa de um maquinista que estava prestes a se aposentar, né? O motorista, né, maquinista, foi identificado como Stan Agate, ou devido à idade, Old Pete, ou Pop, né? Vários apelidinhos. O nome verdadeiro do maquinista é desconhecido, pois ele nunca foi pego. Foi esse maquinista que apresentou Briggs a trama do roubo do trem, que envolvia Reynolds, que Ronald havia conhecido na prisão, ou seja, tinha essa ligação. Briggs recebeu a tarefa de providenciar para que Agate, né, que seria esse senhor, movesse o trem do Royal Mail depois que ele fosse emboscado, né? Ou seja, o papel dele era levar o senhorzinho para guiar o trem. Tecnicamente ele era maquinista. A questão é que, tipo, bem isso, né? Um papelzinho pequeno, né? Tá envolvido, né? Tá envolvido. Não é nada de muita confiança, assim. Não é nada de muita confiança, cara, você só tem que fazer isso, né? Exato. A gangue era composta por 17 membros que receberiam uma parte igual, incluindo os homens que estavam no roubo e 2 informantes-chave.
A quadrilha vestiu um uniforme do exército e dirigia 2 Land Rovers militares usadas. Como havia uma base não muito distante, eles esperavam não levantar suspeita caso fossem vistos, né? Ou seja, tipo, com a Land Rover, o pessoal olhava e falava, militares ali. Bruce Reynolds comandava a tropa com seu traje de major. Ou seja, era tudo muito pensado. Cara, tá completinho, né? Com traje de major. Exato. Todo o trabalho iniciado de 5 meses antes, com o levantamento das rotas do trem, números de funcionários a bordo, reuniões intermináveis no apartamento de Buster Edwards e aprendizado sobre sinalização e funcionamento dos trens estava prestes a ser colocado na prática. Ou seja, o que acontece, né? O Biggs conheceu esse senhorzinho, falou... Vou levar ele nessa tour. Vou levar... Eu tenho um amigo que é maquinista. Né? Aí vai ver o que ele cara, conhecido... Ele tem um amigo maquinista. E o que vai suceder com isso? O que vai suceder? Então... às 18h50, então, da quarta-feira, 7 de agosto de 63, o trem Up Special dos Correios Itinerantes partiu da estação central de Glasgow a caminho da estação Euston, que fica em Londres. Ele estava programado para chegar a Euston às 4 horas da manhã no dia seguinte. Então, o trem era rebocado por uma locomotiva diesel elétrica e o comboio era composto por 12 vagões e transportava 72 funcionários dos Correios que separavam o correio durante a viagem. E aí, porque assim, a correspondência era carregada no trem em Glasgow e durante as paradas adicionais da estação no caminho e nos pontos de coleta ao lado da linha, os funcionários dos correios locais penduravam sacos de correspondência em ganchos elevados na lateral da via, que eram bem apanhados filme por... é desenho animado, né? Exatamente, bem filme do Pica-Pau. Sim, desenho do Pica-Pau. Eles penduravam aquele saco, né, na beira da linha, e aí a equipe lançava a rede, enfim, tinha o gancho lá, passava o trem e pegava aquele saco de correspondência e dinheiro, enfim. Então essa correspondência era classificada no trem, enquanto ele estava indo, e podia também ser entregue dessa mesma maneira. Então, enquanto o trem estava passando e pegando esses sacos, tinha a equipe lá dentro para ir separando essas correspondências e já entregando, né, nos pontos lá que eles tinham durante a linha. Então, esse processo de troca permitiu que o correio fosse distribuído localmente sem atrasar o trem com paradas desnecessárias, porque ele não precisava parar, ele só ia. Uhum. Então, um dos vagões envolvidos no roubo está preservado até hoje na Nene Valley Railway, né, que é uma empresa. O segundo vagão, atrás da locomotiva, era conhecido como vagão HVP. Pacotes de alto valor, né? Que transportavam grandes quantias de dinheiro e correspondência registrada para a triagem. Normalmente, o valor da remessa girava em torno de 300 mil libras, mas como o fim de semana anterior havia sido feriado bancário no Reino Unido, o total no dia do roubo seriam de 2,5 a 3 milhões de libras. Ou seja, pra época, se hoje em dia é uma puta grana, na época... Nossa, é mais dinheiro. E eles planejaram justamente pra pegar essa data, né? Tipo, isso é mais doido também. Eles já pensaram no negócio. Ou seja, tipo, cara, perfeitos em tudo que fazem. Na noite do assalto, Biggs disse à esposa que tava de folga com Reynolds em Wiltshire. Ou seja, vou tomar uma cervejinha ali. Vou ali rapidinho com meu amigo Reynolds, né? Pouco depois das 3 horas da manhã do dia 8 de agosto, o maquinista Jack Mills, de 58 anos, parou o trem na linha principal de West Coast em um sinal vermelho em Sears Crossing, né? Ou seja, viu o sinal, parou. O sinal havia sido adulterado pelos assaltantes. Eles cobriram a luz verde e conectaram uma bateria para alimentar a luz vermelha. O segundo tripulante da locomotiva, conhecido como Segundo Homem, era David Whitby, de 26 anos. Como um sinal de parada era inesperado nesse horário local, então o Whitby desceu da cabine para ligar para o sinaleiro de um telefone que ficava do lado da linha, mas aí ele descobriu que os cabos tinham sido cortados, porque afinal o plano estava dando certo, né? A galera planejou tudo. Cada passo prevendo o que eles fariam, né? E aí, exatamente. É por isso que foi bom eles terem conexões, né, do trem, pra eles saberem qual que é o passo a passo pra cada procedimento. Né? E aí, ao voltar pro trem, ele foi dominado por um dos assaltantes. Enquanto isso, os membros da gangue entraram na cabine do motor, por ambos os lados. E enquanto o Mills lutava com um ladrão, ele foi atingido por outro por trás com um golpe e ficou semiconsciente.
Então os ladrões tiveram que mover o trem para a ponte Bredigo, que ficava aproximadamente 800 metros ao longo dos trilhos, onde eles planejavam descarregar o dinheiro. Um dos ladrões passou meses fazendo amizade com funcionários da ferrovia e se familiarizando com o layout e a operação de trens e vagões. Então, no final das contas, porém, né, apesar de tudo isso, foi decidido que seria melhor usar um maquinista experiente para mover a locomotiva e os 2 primeiros vagões dos sinais para a ponte, depois de desacoplar os vagões contendo o restante dos classificadores e a correspondência comum. Então, eles só precisavam levar a locomotiva, né, que é o que puxa, e mais os 2 primeiros vagões, que é onde tinha todo o negócio com bastante dinheiro. E o lance todo também é que um dos planos é que eles não queriam ferir ninguém. Então, nessa treta que teve de bater, enfim, no outro, foi porque teve uma resistência. Mas o plano reagiu, era... Né? Mas o plano era, não vamos machucar ninguém. Sim. Sem alternativa disponível, foi rapidamente decidido que Mills teria que mover o trem até o ponto de parada próximo da ponte, indicado por um lençol branco esticado entre postes na linha. A única tarefa de Biggs era supervisionar a participação de Agathe, né, que era aquele senhorzinho no roubo. E quando ficou óbvio que o senhorzinho não era capaz de dirigir o trem, ele e Biggs foram enviados ao caminhão que esperava para ajudar a carregar as malas postais. Você tinha um trabalho, um. Ou seja, o Biggs, o nosso protagonista da história, foi o que menos fez na história. Cara, ele não fez Mas tem sentido, ele levou o velho passear, né? Sempre tem sentido porque o Biggs era um cara engraçado. Ele era uma figura. Você só tinha um único papel. Tipo, e o velho... É que o velho chegou lá, era um trem muito diferente do que ele... Imagina, ele já tava aposentado há anos, né? Exatamente. Aí chegar lá, era um trem que ele não sabia mexer, ele não sabia dirigir aquele trem. Então, ou seja, o Biggs só falou, eu conheço um cara que é não falou que era um velho aposentado há 40 anos, né? Exatamente. O velho lá com as Maria Fumaça chegar e tendo que depois carregar a mala postal, o velho, né? Mas, pelo amor de Deus, gente, levou o velho passear. O trem foi parado na ponte Bredigo e a força do assalto dos ladrões atacou os vagões com pacotes de alto valor, né, que era o foco deles. Encarregado dos outros 3 funcionários dos Correios e inspetor assistente foram atingidos por golpes quando fizeram uma tentativa de impedir os ladrões invadissem o vagão, né, ou seja, novamente uma agressão. Mas uma vez que os assaltantes entraram, os funcionários não conseguiram oferecer resistência e não havia nenhum policial ou segurança a bordo para auxiliá-los. A equipe foi obrigada a deitar de bruços no chão em um canto do vagão, né? Ou seja, eles só ameaçavam mesmo, né? E só tinha mesmo esse conflito quando tinha uma resistência, né, das pessoas. Eu imagino, tipo, por que não tinha um segurança, sabe? Os caras carregando dinheiro, assim, e não tem um tiozinho lá no cantinho. Até lá, tinha, né? Que seriam eles seriam responsáveis também por essa segurança. Mas, porra, bota os carteiros lá. Os funcionários do Correio, eles eram responsáveis. Mas a questão é que eles nunca imaginaram que ia ter isso. Sim. Porque até então era uma rota segura, né? Tava tudo sinalizado, eles tinham tudo, né, até então, sob o controle deles, né? Só que os caras estavam há 5 meses planejando pra pegar nas falhas de segurança, né? Eles sabiam que não ia ter ninguém lá armado e tal. Então, eles removeram todos, exceto 8 dos 128 sacos do vagão de altos valores, né? E transferiram em cerca de 15 a 20 minutos para o caminhão que estava esperando, formando uma corrente humana. E onde estava o velho Biggs lá no meio. Passando lá o saco de dinheiro. Então, a gangue partiu em seu caminhão cerca de 30 minutos após o início do roubo. E um esforço para enganar qualquer testemunha em potencial, eles usaram 2 veículos do Land Rover, né, que a gente tinha comentado, só que ambos tinham as mesmas placas de registro. Então, eles seguiram por estradas secundárias e eles tinham aqueles rádio VHF que você escuta, né, as transmissões da polícia. Então, eles estavam de olho, né, se a polícia já sabia ou não do que tinha acontecido. E essa viagem levou entre 45 minutos e 1 hora. Eles chegaram na fazenda Leatherslade, por volta das 4h30, mais ou menos na mesma hora que os primeiros relatórios do crime estavam sendo feitos. Então, eles cortaram todas as linhas telefônicas nas proximidades, mas um dos ferroviários deixados no trem, em Sears Crossing, ele pediu um trem de carga que passava para Sherrington. Ele parou, né, pegou esse trem,
onde ele deu alarme por volta das 4h20. Então, as primeiras denúncias do roubo foram transmitidas pelo rádio da polícia em poucos minutos, e foi aí que a quadrilha ouviu a frase: um assalto foi cometido e você nunca vai acreditar. Eles roubaram o trem. Tipo, a polícia chocada com o que aconteceu. A polícia, quem são esses malucos que assaltaram o trem, cara? Esses malucos. Exatamente. A fazenda tinha sido comprada 2 meses antes para ser usada como esconderijo. Lá, eles contaram o dinheiro e dividiram em 16 cotas inteiras e várias parcelas menores de dinheiro destinadas aos associados da quadrilha, né? Ou seja, a galera que ajudou, mas talvez não tenha trabalhado ativamente. Tipo, deu informação, forneceu coisa, enfim, né? Que deu aquela ajudinha, né? Exato. Porque as 16 eram pros 16 que estavam ali, né? No que arriscando, né? Se arriscando mais. Mais, né, gente? Os valores precisos da divisão diferem de acordo com a fonte, mas as ações totais chegam aproximadamente a 150 mil euros cada, equivalente a 3 libras, não é bem euro, doida. 150 libras cada, equivalente a 3 milhões de libras hoje. Cara, pra cada um. As ações totais. Não, amiga, pra cada um. Caralho! É muito dinheiro. Mano, a participação de Biggs, por exemplo, foi que não teve a maior participação do mundo, foi de 147 mil libras, equivalente a 4.128.565 libras. Dólares, na verdade. Dólares. Ou seja, é muita grana, velho. Mais de 4 milhões de dólares, hoje em dia. Porra, é muito dinheiro mesmo. Muito dinheiro. Desculpa aí a confusão sobre números, tá? E moedas. Às 5 horas da manhã, ou seja, de maneira muito rápida, né? Porque era muita grana. O superintendente-chefe, Malcolm Feltrell, chefe do Departamento de Investigação Criminal da Polícia de Buckinghamshire. Obrigada, amiga. Eu falei, gente, mais complicado do que quando a gente fala coisa russa. Chegou à cena do crime, onde supervisionou a coleta de provas. Ele, então, foi para a estação ferroviária de Shaddington. Obrigada, amiga. Onde o trem havia sido levado e onde foram colhidos depoimentos do maquinista e dos carteiros. Um membro da gangue disse ao pessoal dos Correios para não se mover por meia hora. E olha só que inteligente a polícia também. Isso sugeriu à polícia que seu esconderijo não poderia estar a mais de 50 quilômetros de distância. Né? Faz sentido. Faz sentido. Parecia, a partir de entrevistas com as testemunhas, que cerca de 15 homens encapuzados vestidos com macacões azuis estavam envolvidos. Mas pouco pode ser obtido. Então, ao ouvir o rádio que estava captando o sinal da polícia, né, a gangue descobriu que a polícia tinha feito esse cálculo, que eles tinham se escondido num raio de 50 quilômetros da cena do crime, então em vez de se dispersar com a carga, né. Então a imprensa interpretou também essa informação como um raio de 50 quilômetros ou meia hora de carro em alta velocidade. A quadrilha percebeu que a polícia estava usando uma tática de arrasto, né? Ou seja, eles iam procurar em todas as direções nesse raio, né? Eles iam fazer meio que um arrastão, né? Iam em cada propriedade lá nessa área. Nessa área, né? Nesse raio. E com a ajuda do público, né? Das pessoas que já estavam ficando sabendo do negócio, as pessoas locais. Então eles provavelmente descobririam a fazenda muito antes do previsto. Com isso, o plano de saída da fazenda foi antecipado de domingo para sexta-feira. Só para vocês terem uma noção, o crime foi na quinta-feira. Então, no dia seguinte, eles já tiveram que abandonar o esconderijo. E os veículos que eles levaram para a fazenda não puderam mais ser usados porque foram vistos pelo pessoal do trem. O Brian Field foi até a fazenda na quinta-feira para pegar sua parte no saque e levar o Roy James a Londres para encontrar um veículo extra. O Bruce Reynolds e o John Daly pegaram carros, um pro Jimmy White e o outro pro Reynolds, e o outro para Reynolds, Daly, Biggs e o maquinista substituto. O velhinho lá, né? Velhinho, lá. No caso. O Field, sua esposa Karen e seu associado Mark trouxeram vans e levaram o restante da gangue. O Biggs voltou para casa com o seu dinheiro em 2 sacolas de lona. Querida, cheguei. Cheguei com mimos. Cheguei. Hoje tem. Hoje tem.
Field havia combinado com Mark uma limpeza total e para atear fogo na fazenda depois que os ladrões partissem, embora já tivesse passado muito tempo limpando o local para ficar livre de impressões digitais. No entanto, na segunda-feira, quando Charlie Wilson ligou para Brian Field para verificar se a fazenda havia sido limpa, ele não acreditou nas garantias de Field. Ele convocou uma reunião com Edward, Reynolds, Daly e James e eles concordaram que precisavam de ter certeza. Eles convocaram Field para uma reunião na terça-feira, onde foi forçado a admitir que falhou em incendiar a fazenda. Que merda, né? Outro que só tinha tinha um trabalho, porra. Só tinha um trabalho. E realmente, se esse cara tivesse queimado a fazenda... Nossa, não iam pegar nunca. Não iam pegar nunca. Ia ser uma lenda, no caso. Tipo a galera do Banco Central lá, né? Exatamente. Que tá aí outro caso vocês gostem, né, galera? Um dia eu quero fazer deles. É interessante também. No documentário The Great Train Robbery, o Nick Reynolds, né, filho do Bruce Reynolds, diz que o cara que foi pago para basicamente voltar para a fazenda e queimá-lo fugiu. Os Wilson teriam matado Field naquele momento, mas foi contido pelos outros, né? Ou seja, tipo, vou matar esse filho da puta. E aí a galera deu uma segurada, né? Porque realmente, né? Era o plano perfeito, sabe? O que deu errado é que eles iam embora da fazenda no domingo. Eles viram que deu ruim, foram na sexta, mas ia dar um jeito. Quando estavam prontos para voltar para a fazenda, porém, souberam que a polícia havia encontrado um esconderijo. Ou seja, já era tarde demais. Na hora do almoço, no dia seguinte, tornou-se óbvio para o superintendente-chefe Feltrow que recursos extras eram necessários para lidar com a escala da investigação e que o chefe da polícia de Buckinghamshire encaminhou o caso à Scotland Yard. Esse daí eu sei porque eu via muito Agatha Christie. Agatha Christie. George Hater, comandante do departamento, e o detetive superintendente de Ernest, ou Ernie, né, que era o apelido dele, Millen, foram inicialmente encarregados ao lado londrino da investigação. Eles enviaram o detetive superintendente Gerald McTurr e o detetive sargento John Pritchard para ajudar a polícia local. Ou seja, chamaram toda a inteligência que podia da Inglaterra. Chamou os grandão, né? Exato. A polícia, então, empreendeu uma grande busca, né? Saindo da cena do crime depois de não ter encontrado nenhuma evidência forense lá. E aí um vigia foi colocado nos portos marítimos, né? Pra ver se eles viam alguém tentando fugir, enfim, alguma coisa suspeita. E o chefe dos Correios, Reginald Bevins, ofereceu uma recompensa de 10 mil libras para a primeira pessoa que desse informações que levassem à apreensão e condenação dos responsáveis pelo roubo. Que não é nada, né? Que é um peidinho comparado que os caras roubaram. Eles estão pagando pros informantes 100 mil e o cara que foi lá carregar saco, sabe? Exatamente. O velho lá, sabe? O cara que levou o velho que nem dirigiu o negócio ganhou 100 mil. Você acha que alguém vai entregar eles por 10? Você tá maluco, né? Após uma denúncia de um pastor que usava um campo adjacente à fazenda, Leatherslade, né, que eles tinham ficado, um sargento e policial ligou pra lá em 13 de agosto de 63, 5 dias após o roubo. Então eles chegaram lá e viram que a fazenda estava deserta, mas eles encontraram o caminhão que foi usado, né, pro roubo, que tinha sido pintado às pressas de amarelo, assim como os Land Rovers. Eles também encontraram uma grande quantidade de alimentos, roupas de cama, sacos de dormir, sacolas de correios, pacotes de correspondência registradas, embalagens de notas e também um jogo de tabuleiro do Banco Imobiliário, porque a galera precisava se distrair. Exatamente, eles iam ficar até domingo, né, gente? Porra, tem que ter uma diversão, né? Tá ali um Banco Imobiliário. Ia dar morte esse Banco Imobiliário. Sim! Foi. Eles foram, como é que fala? Tipo, não pensaram muito, assim, né, no jogo que eles iam levar, porque Banco Imobiliário, exatamente. Gente, dá muita treta, você é doido. Dá treta, ainda bem que não foi o ar, acho que nem tinha na época. Não sei, posso estar falando besteira. Foi determinado que, embora a fazenda tenha sido limpa para impressões digitais, algumas impressões digitais e palmares presumivelmente dos ladrões foram negligenciadas, incluindo em uma garrafa de ketchup e um conjunto de banco imobiliário, que havia sido usado após o roubo para o jogo, mas com dinheiro real.
adorei essa parte, velho. Os caras... É tipo aquela cena do Zombieland, sabe? Sim. Que tá o personagem do Woody Harrelson, eles estão jogando banco imobiliário com dinheiro de verdade. Ele usa pra enxugar as lágrimas dele, assim. Exatamente, é bem isso. É muito cena de filme, velho. Apesar do grande avanço da descoberta da fazenda, a investigação não estava indo bem. Na segunda-feira, 12 de agosto de 63, Butler foi nomeado para chefiar a investigação policial da conexão de Londres e rapidamente formou um esquadrão de investigação ao roubo de trem com 6 homens. Com a fazenda Leaders Lade finalmente encontrada em 13 de agosto de 63, um dia depois de Tommy Butler ser nomeado para chefiar a investigação de Londres, o esquadrão de roubos de trem apareceu na fazenda. Porque, sim, eles criaram um esquadrão só pra isso. Exato. Porque foi um negócio muito gigantesco, né? Tipo... e era vergonhoso, gente. Tipo... porra, ninguém tinha feito isso, sabe? Um negócio fora da curva, assim. E aí, a descoberta veio quando o detetive-chefe superintendente Millen conheceu um advogado em uma sala para fumantes de um clube exclusivo de West End, que lhe disse que alguém estava disposto a denunciar a gangue. Então, esse processo foi tocado pelos investigadores e eles nunca divulgaram a identidade do informante, assim, nem para os caras que estavam investigando. Era só os chefão que sabiam. Então, tanto esse que informante... até hoje... Ninguém sabe. Ninguém sabe quem foi. Esse informante tinha sido preso pouco antes do roubo do trem e ele estava esperando obter liberdade condicional e outros favores por falar. Ele claramente não conhecia todos os nomes dos envolvidos, né? Mas o segundo informante, que era uma mulher, foi capaz de preencher as lacunas. O Millen disse no alguém livro que dele... levou chifre, hein? Zoeira, uma mulher traída, não... Uma mulher traída, ela não tem escrúpulos, cara. Não tem escrúpulos. O Millen disse em seu livro Specialist in Crime, o acordo com o informante ocorreu em um momento em que eu e meus colegas da Yard estávamos em um estado de frustração quase desesperador. Porque eles realmente bem isso, não tinham pra onde ir. É porque assim, se fosse dinheiro, os caras eles davam a grana. Né? Por isso que eu falo, eu falei zoando da mulher que foi traída, mas... tipo, foi algo pessoal. Provavelmente foi algo pessoal. E com o cara, ele tava preso, né? Então, realmente, não tinha como eles darem grana pra ele, né? Até tinha, mas grandes trâmites, ele então... trocou pela liberdade dele. Trocou pela liberdade. Realmente. Então... Cadê? Onde é que eu parei? Aqui. Esse processo, então, os levou a obter 18 nomes para serem repassados aos detetives para combinar com a lista que eles estavam fazendo a partir das impressões digitais que tinham coletado na fazenda. O Hattery e o Millen decidiram publicar a foto dos homens procurados, apesar dos fortes protestos de Tommy Butler e Frank Williams, e isso resultou na maioria dos ladrões sendo revelados. Então, o primeiro membro da gangue a ser pego foi o Roger Cowdery. Ele estava com o seu amigo William Bow, que o ajudou a se esconder em troca de pagamento de dívidas antigas. Eles moravam em um apartamento alugado acima de uma floricultura, em Bournemouth, e a polícia local foi avisada por Ethel Clark, que era a dona do apartamento, quando o Bow e o Cowdery pagaram a ela 3 meses de aluguel adiantado. A Clark era viúva de um ex-policial, e o Bow e o Cowdery fizeram todo o pagamento em notas usadas de 10 shillings. Ou seja, do nada, o cara me adiantaram... uma maroca de dinheiro, né? 3 meses. Com nota de 10. Porra, mano. Os caras nem se esforçam, né, velho? Cara, eu tô lembrando aquele... indicação de filme, gente. O Homem que Copiava é genial. Eu amo esse filme. É muito bom, gente. É um dos meus filmes nacionais favoritos, assim, gente. É muito bom. E aí eu tô lembrando deles lavando dinheiro que eles faziam. A lavagem de dinheiro deles é absurda. Gente, esse filme é muito bom mesmo. Assistam, vocês não vão se arrepender, é maravilhoso. Sim. E aí, o William Bow, né, que não tava envolvido no roubo, ele só tava, tipo, o cara falou, preciso ficar aí na miúda. Aí, na miúda por um tempo. E ele, porra, tu tá me devendo um dinheiro, então me paga. Daí ele, beleza. Ele foi preso. Coitado do cara, né? Aceitou receber o ladrão em casa e se fudeu. Foi preso e foi condenado a 24 anos na prisão e morreu na prisão em 1970. Então a polícia posteriormente reconheceu que ele foi vítima de um erro judiciário, porque ele realmente não estava envolvido. Posteriormente, depois que ele morreu, ali. Depois que ele morreu, tipo...
Porque realmente foi um erro judiciário, não porque, obviamente, ele tem uma culpa de estar ajudou o cara, mas né, passar o resto 24 anos na prisão por ter... Sendo que ele não roubou. Porque abrigou o cara. Porra, mano. Sacanagem. Outras prisões seguiram. 8 membros da gangue foram associados... e vários associados foram capturados. Na sexta-feira, 16 de agosto de 63, 2 pessoas que decidiram dar um passeio matinal em Dorking Woods descobriram uma pasta, uma sacola e uma bolsa de pele de camelo. De camelo! Todas contendo dinheiro. Tô com dinheiro agora? Não vou comprar qualquer bolsa pra botar meu dinheiro, sabe? Não. Bolsa de pele de camelo. Pele de camelo. Todas contendo dinheiro. Eles chamaram a polícia, que também descobriu outra pasta cheia no dinheiro da mata. No total foram encontradas a soma de 100.900 libras. Eles também encontraram uma bolsa de pele de camelo contendo um recibo de um hotel em Sonnenbittel, na cidade alemã Bad Hindenburg. A polícia de Surrey entregou todo o dinheiro e recibo a Fertrell e MacArthur em Aylesbury, né, que eram os investigadores, que já sabiam que Brian Field era um balconista da James and Weather, que atuou na compra da fazenda do líder Slade. Eles rapidamente confirmaram, por meio da Interpol, que Brian e Karen Field estavam ficando em Sonnenbittel em fevereiro daquele ano. A polícia sabia que Field havia agido para Gordon Good e outros criminosos. Em 15 de setembro de 63, Brian Field foi preso e seu chefe John Weather foi preso 2 dias depois. Lenny Field já havia sido preso em 14 de setembro. Jack Slipper esteve envolvido na captura de caralho? Corta essa parte. Jack Slipper esteve envolvido na captura de Roy James e Jimmy Russell e John Daly. As impressões digitais de Big foram encontradas em uma garrafa de molho de tomate por investigadores da Polícia Metropolitana. Isso foi a prova necessária para sua prisão. Todo mundo fez um mega esquema para achar os caras, entendeu? Mega esquema, acharam polícia, acharam onde o cara trampava, sabe? Acharam coisa no parque, mas o Biggs deixou no tubo de ketchup. Deixou no tubo de ketchup que ele usou pra fazer um sanduíche, comer um negocinho. Exatamente. Que sacanagem, né, velho? O julgamento, então, dos ladrões começou em 20 de janeiro de 64. E, como seria necessário acomodar um grande número de advogados e jornalistas, o tribunal local foi considerado muito pequeno e, portanto, os escritórios do Conselho Distrital Rural de Aylesbury foram especialmente convertidos para o evento. Os réus eram levados ao tribunal todos os dias da prisão de Aylesbury em uma van compartimentada, fora da vista da grande multidão de espectadores. O juiz Edmund Davis presidiu o julgamento, que durou 51 dias e incluiu 613 provas e 240 testemunhas. Porque realmente é muita gente, né? Muita gente. É muita gente envolvida. Tanto no crime, quanto vítima, quanto tudo, né? Exato. Você tem que... E assim, não tinha tanto... Eles tinham que... Assim, qualquer migalhinha de evidência eles tinham que juntar, sabe? Porque os caras fizeram um bom trabalho. Em 11 de fevereiro de 64, o advogado do John Daly, o cara, esse gastou o dinheiro dele bem, porque ele pagou um advogado bom. Sim, esse cara... Foi inteligente. O advogado alegou que as evidências contra o seu cliente se limitavam às suas impressões digitais no set do banco imobiliário encontrado na fazenda e ao fato de que ele passou a clandestinidade após o roubo. Então o advogado continuou dizendo que o Daly tinha jogado o banco imobiliário com o seu cunhado, o Bruce Reynolds, no início de 63, por isso estava a digital dele lá, e que ele tinha entrado na clandestinidade porque ele estava associado a pessoas procuradas publicamente pela polícia. Falou, eu não queria ser envolvido com essa galera, por isso ele estava ali na moitinha. Eu só era amigo deles. Só era amigo. E aí, isso não era prova de envolvimento em conspiração. E aí o juiz concordou e o júri foi instruído a absolver ele. Simples assim. Esse cara gastou o dinheiro dele bem. Ele contratou o melhor advogado de todos. Sim. Já o detetive e inspetor Frank Williams ficou chocado quando isso ocorreu, porque devido à recusa de Tommy Butler em compartilhar informações, ele não tinha conhecimento do fato de que as impressões digitais dele estavam apenas no site do banco imobiliário. Ou seja, tipo,
Ele não sabia que era só isso de prova. Né, ele achou que tinha mais coisa mesmo. Se o William soubesse disso, ele poderia ter feito perguntas a dele sobre o site de banco imobiliário e acabado facilmente com seu álibi. Ou seja, ele teria só investigado mais. O dele foi esperto em evitar tirar uma foto quando foi preso até que pudesse raspar a barba. Isso significava que não havia nenhuma foto para mostrar até onde ele havia feito para mudar sua aparência. Nenhuma ação foi tomada contra Butler por seu erro em não garantir que o caso contra dele fosse mais completo, né? Até porque, gente, tanta gente... né? Porra, eles conseguiram pegar prender né? Você condenar já foi tá bastante. Em 15 de abril de 64, o processo terminou com o juiz descrevendo o roubo como um crime de violência sórdida inspirado por uma vasta ganância e condenando 7 dos ladrões a 30 anos de prisão. E aí, os 11 homens no total que foram condenados, né, eles se sentiram muito ofendidos com as sentenças, principalmente o Bill Bow, né, que é aquele cara que a gente comentou que só abrigou o cara no apartamento dele, que morreu na prisão, e o Lenny Field, que mais tarde foi considerado inocente das acusações. Então, realmente foi muito severo, né? Uhum. Os outros homens, além do Eder, ressentiram-se do que consideravam a extensão excessiva das sentenças, que eram mais longas do que as dadas a muitos assassinos ou ladrões armados. E eles tiveram o cuidado, né, de falar, olha, a gente não quer morte, a gente não quer, porque, né, se for pego, vai ser foda. Então eles fizeram de tudo pra, tipo, só se alguém reagir, a gente faz a pessoa desmaiar, bate nela pra ela desmaiar, e é isso. Sim. Então, né, eles ficaram putos, porque realmente tomaram uma sentença maior do que muito assassino, né? E ladrões de trem que foram condenados posteriormente e por diferentes juízes receberam penas mais curtas. Então a severidade das sentenças causou alguma surpresa. E quando o Bruce Reynolds, que era o mentor de tudo, né, foi preso em 68, ele teria dito ao oficial de prisão Tommy Butler que essas sentenças tiveram um efeito prejudicial. Porque, segundo ele, isso levou os criminosos geralmente a levar armas com eles quando começaram os roubos. Com algumas exceções notáveis, o dinheiro foi rapidamente lavado ou dividido por amigos, familiares e associados dos ladrões. Então, muito foi lavado por meio de casas de aposta. Aí o homem que copiava eles... Exatamente. Tiveram essa ideia. Na lotérica, né? Embora, surpreendentemente, apenas algumas centenas de libras fossem identificáveis pelo número de série, de modo que os ladrões pudessem gastar o dinheiro sem medo de serem rastreados. Havia 1.579 notas cujos números de série eram conhecidos e o resto do dinheiro era completamente indetectável. A não ser que você chega pra pagar 3 meses de aluguel com nota de 10. A não ser que você for burro. O resto, se tu souber o que tu tá fazendo, você consegue. Não, e ainda assim, por uma viúva de policial, sabe? Além de tudo. Cara, eu tô indignado com esses malucos, velho. Em 12 de agosto de 64, Wilson escapou da prisão Wilson Green Bergman em menos de 3 minutos, a fuga sendo considerada sem precedentes, pois uma equipe de 3 homens invadiu a prisão para libertá-lo. Sua equipe de fuga nunca foi pega e o líder apelidado de French havia desaparecido da cena criminal de Londres no final dos anos 60. 2 semanas depois de sua fuga, Wilson estava em Paris para uma cirurgia plástica. Em novembro de 65, Wilson estava na cidade do México, visitando velhos amigos Bruce Reynolds e Buster Edwards. Ou seja, a fuga de Wilson foi mais uma reviravolta da dramática saga do roubo de trem. Não acaba nunca, né? Tipo, quando você acha, os caras foram presos, começa a fugir. Fugir, faz uma cirurgia plástica e depois vamos pro Novo México. 11 meses após a fuga de Wilson, em 65, o Biggs acabou escapando da prisão em Wandsworth. Obrigada, vou ler tudo de novo. 11 meses após a fuga de Wilson, em julho de 65, Biggs escapou da prisão de Wandsworth, após cumprir 15 meses de sua sentença. Uma van de móveis foi estacionada ao lado das paredes da prisão e uma escada caiu sobre a parede de 9 metros de altura da prisão durante o exercício externo, permitindo que 4 prisioneiros escapassem, incluindo Biggs. Mano. Cara, é muito desenho animado, né? Chegou exatamente. um caminhão uma grande escadona. Uma escada.
Joga a escada lá pra dentro, os caras fogem, é isso. Deu certo. Porra, parece aquele cara, eu não supero, aquele cara que fez uma máscara de mulher com sabonete. Com sabonete. É muito bom, velho. Muito bom essa história. Não é de mulher, né? É do carcereiro, foi né? do carcereiro, pra enganar. Nossa, é muito... O da mulher foi outro cara, que a mulher... a visita dele levou roupa de mulher pra ele tentou... Mano. Ele... Ai, sério, nossa, muito bom. Tudo pra uma fuga. A fuga foi planejada pelo prisioneiro recentemente libertado Paul Searborn, com a ajuda de outros 2 ex-presidiários, Ronnie Leslie e Ronnie Black, com o apoio da esposa de Biggs, Charmian. Outros prisioneiros interferiram com os carcereiros e permitiram que Biggs e seu amigo Eric Flower escapassem, ou seja, esposa de Biggs, grande parça. Né? Ela falou, vou tirar meu marido disso aí. É isso. Exato. Ronnie Leslie recebeu 3 anos por ser o motorista da fuga. Os outros 2 prisioneiros se aproveitaram da fuga de Biggs e foram capturados após 3 meses. Biggs e Flower pagaram uma quantia significativa de dinheiro para serem contrabandeados para Paris para cirurgia plástica. Biggs disse que teve que fugir por causa da duração da sentença e do que ele alegou ser a gravidade das condições da prisão. Ou seja, ele acha que... paguei o que eu devia. Esse lugar é muito ruim, eu vou embora. Exatamente. É isso. O Biggs então fugiu para Bruxelas de barco e em seguida enviou uma nota para sua esposa para se juntar a ele em Paris. E durante seu tempo na prisão, a esposa dele, a Charmian, ela tinha iniciado um relacionamento extraconjugal e estava grávida. Mas, né, quando ela acabou escolhendo apoiar o marido, foi fazer um aborto ilegal em Londres e depois viajou com seus 2 filhos para Paris para se juntar ao Biggs. E aí, em 66, ele fugiu para Sydney com a família, né, onde morou por vários meses antes de se mudar para o subúrbio litorâneo de Glenelg, no sul da Austrália. E aí, quando ele e a família chegaram em 66, eles tinham gasto quase 7 mil libras, que é o equivalente a 138 mil libras em 2023, de sua parte no roubo do trem. 40 mil com cirurgia plástica em Paris, que dá mais ou menos 700 mil libras. Em dia de hoje, tipo, 700 mil libras é muito dinheiro. 55 mil, o que equivale a 1 milhão, hoje em dia, pagos como um pacote para tirar ele do Reino Unido para a Austrália, e o restante em honorários e despesas legais. Teve que pagar o advogado. Torrou o dinheiro que ele Torrou tinha. a grana. Em 67, logo após o nascimento do seu 3º filho, Biggs recebeu uma carta anônima da Grã-Bretanha dizendo que a Interpol suspeitava que ele estava na Austrália e que ele deveria se mudar. Em maio de 67, a família mudou-se para Melbourne, onde ele alugou uma casa no subúrbio de Blackburn North, onde sua esposa e seus 3 filhos moravam em Doncaster East. Biggs teve vários empregos em Melbourne antes de iniciar o trabalho de construção dos estúdios de GTV, ou seja, Channel 9 Television City, ou seja, antes de construir uma televisão. Ajudar, né? O estúdio de televisão. Em outubro de 69, em uma reportagem no jornal Reuters, o correspondente revelou que Biggs estava morando em Melbourne e afirmou que a polícia estava se aproximando dele. A história foi publicada no diário noturno do Canal 9, do qual ele trabalhou, inclusive. E Biggs fugiu de casa. Ajudou a construir. E ele fugiu de casa, ficando com os amigos da família nos subúrbios do leste de Melbourne. 5 meses depois, ele fugiu em um navio de passageiros no porto de Melbourne, usando o passaporte alterado de um amigo. Sua esposa e seus filhos permaneceram na Austrália. 20 dias depois, o navio atracou no Panamá. E 2 semanas depois, ele voou para o Brasil. Olha só. E aí, vamos a nova história. Gente, essa história é muito doida, mano. Sério. O cara veio pro Brasil, né? E olha Sim. O que aconteceu. Isso. E, inclusive, eu lembro que... Além das histórias que meu pai e meu tio contavam, eu lembro que eu via uma reportagem do Fantástico na época falando dele. Eu não lembro, cara, eu não lembro nada desse caso. Eu acho que eu devo ter visto, mas eu não prestei atenção. Era associado, né? Em 1970, quando Biggs chegou ao Rio de Janeiro, o Brasil não tinha tratado da extradição com o Reino Unido. Em 71, o filho mais velho de Biggs, Nicholas, de 10 anos, morreu em um acidente de carro em Melbourne. E aí, em 74, o repórter do Daily Express, Colin Mackenzie, recebeu informações sugerindo que o Biggs estava no Rio de Janeiro. E aí uma equipe... Desculpa. Oi. Desculpa te cortar, amigo. Só pra explicar, galera, que... então, tratado de extradição, gente, é quando o país, né,
tipo, por exemplo, como se no Brasil chegasse um criminoso da Inglaterra, então a gente é obrigado a extraditar. Então, nessa época, não tinha isso. Mandar a pessoa para o país onde ela foi condenada pelo crime. Exato. Ou está sendo acusada, né? Às vezes é para passar pelo julgamento. E aí, então, em 74, o repórter do Daily Express, o Colin Mackenzie, recebeu informações sugerindo que o Biggs estava no Rio de Janeiro. Uma equipe foi composta por ele, né, e também o fotógrafo Bill Lovelace e o repórter Michael O'Flaherty. E aí eles confirmaram isso e divulgaram a história. Então, o detetive Jack Slipper da Scotland Yard chegou logo depois, mas o Biggs não pôde ser extraditado porque a namorada dele, que ele arrumou uma namorada no Brasil, era uma dançarina de boate chamada Raimunda de Castro. Ela estava grávida. E a lei brasileira da época não permitia a extradição de um dos pais de uma criança brasileira. Ou seja, há tempo! É muito esperto esse Biggs, né, cara? Tipo, Meteu um pacotinho aqui no Brasil. Pra não ser mandado de volta. Então, após a divulgação da paternidade do Biggs no Brasil, a mulher dele, né, a Charmian, concordou com o divórcio em 74, que foi concluído em 76. Autorizada pelas autoridades a permanecer na Austrália, ela voltou a usar o nome de solteira Brent, né, e vendeu a história dela por 40 mil libras, também muito esperta essa mulher. Vendeu pra... E ela é mesmo, gente, vocês vão ver como que ela está. Vendeu para um grupo de mídia australiano para que ela pudesse comprar a casa alugada em que a família morava. Mais tarde, ela se formou e se tornou editora e jornalista. E os filhos que mais tarde visitaram o Biggs algumas vezes no Brasil vivem anonimamente, né? Em 2012, ela atuou como consultora em um docudrama de 5 partes da ITV Studios chamado Mrs. Biggs, né? Mrs. Biggs, que narra esse tempo do casal desde o primeiro encontro até o voo de Biggs para o Brasil. Então, a mulher fez ali o pé de meia dela, falou, esse filho da puta aí já arrumou outra mulher, me deixou com meus filhos, vou me aproveitar dessa história, né? E disseram, assim, que até o final da vida, se a gente vai ver, eles tiveram uma boa relação, os filhos eles também... ficaram de boa, né? Ficaram de boa. Durante o ano de 74, no Rio, Biggs, um ávido fã de jazz, colaborou com Bruce Henry, um contrabaixista americano. Não contrabandista, tá? Não, e James Shields e Álvaro de Souza para gravar Mailbag Blues. Uma narrativa musical de sua vida que pretendia usar como trilha sonora de um filme. Este álbum ficou anônimo até que foi finalmente lançado em 2004 por whatmusic.com. Em abril de 77, Biggs participou de um coquetel informal a bordo da fragata da Marinha Real Britânica, que estava no Rio, para uma visita de cortesia. Mano, ele ainda é afrontoso, né? Mas ele nem foi preso. Embora no Brasil ele tivesse salvo da extradição, o status de Biggs como criminoso conhecido significava que ele não poderia trabalhar, visitar bares ou ficar longe de casa após 10 horas. Muitos iam à sua casa no Rio, onde os turistas podiam conhecer Biggs e ouvi-lo contar de seu envolvimento no roubo, que na verdade foi pequeno, né? Tipo, ele só tava lá, pô. Ele só tava testemunha. Porque era realmente um roubo que ficou muito conhecido, sabe? Marcou, né? História mundial. Biggs foi até visitado pelo ex-jogador de futebol Stanley Matthews, que Biggs posteriormente convidou para seu apartamento ao saber que ele estava no Rio. Nessa época, canecas, xícaras de café e camisetas com Ronnie Biggs também apareceram por todo o Rio de Janeiro. Porque ele vendia isso tudo pra dar um dinheirinho. Ai, mano, muito bom, Zé. Esse cara é uma figura. E ele fez muita coisa. O cara cantou, mano. Cantou um monte de... Gravou um monte de música, tipo, sabe? Uns negócios aleatórios. Então, ele gravou os vocais em 2 canções para The Great Rock and Roll Swindle, que era um filme de Julian Temple sobre os Sex Pistols. Ele era muito fã de punk, né? Ele era muito fã de punk rock. E aí as faixas None is Innocent e Benson Was a Guess foram gravadas com o guitarrista Steve Jones e o baterista Paul Cook em um estúdio no Brasil. Inclusive, No One Is Innocent foi lançado como single no Reino Unido em 30 de junho de 78 e alcançou a 7ª posição nos singles do Reino Unido. Não, e tem capa dele, tipo, ele numa praia do Brasil. Com uma soqueira e tipo... bem isso. Muito bom, velho, muito bom. Em março de 81, mais algum acontecimento, né, na vida dele, porque parece um filme. Ele foi sequestrado por uma gangue de ex-soldados britânicos. Então,
Mas, como nada pode ser simples na vida do Ronald Biggs, né? Esse barco que ele tava sofreu problemas mecânicos quando tava na costa do Barbados. E aí os sequestradores ficaram encalhados com o Biggs lá. E eles foram resgatados pela guarda costeira e rebocados para o porto de Barbados. Só que aí os sequestradores, eles esperavam receber uma recompensa, né, da polícia britânica. Mas, assim como o Brasil, eles descobriram que o Barbados não tinha tratado de extradição com o Reino Unido. E ele foi mandado de volta pro Brasil. Foi só dar um passeio. Foi dar um rolê. Foi dar um rolezinho de barco. Em fevereiro de 2006, o Canal 4 exibiu um documentário com as dramatizações e a tentativa de sequestro e entrevistas com John Miller, o ex-soldado do exército britânico que participou dele. A equipe era chefiada pelo consultor de segurança Patrick King. O repórter Desmond Hamill pagou para acompanhar Biggs no avião particular que o devolveu para o Brasil e garantiu uma entrevista exclusiva, além de convencer Biggs a beijar a pista ao pousar. A tentativa de sequestro foi o tema do filme Prisioneiro do Rio, de 1988, co-escrito por Biggs. Ele não perde a oportunidade, né, No filme, Biggs foi interpretado por Paul Freeman. Ou seja, nessa época, seu filho Michael fez um apelo na TV, né, pedindo para os sequestradores liberassem o pai e permitissem que ele voltasse para casa com segurança, né? Ou seja, o filho, né, pedindo o menininho, pai, né? O menininho. Quando Ronald voltou, os produtores da Rede Globo viram o filho um talento para atuação. E assim, ele virou o Mike da turma Balão Mágico em 83. Eu sou o Mike, é ele. Cara, que aleatório, né, velho? A criança... Ou seja, os mais velhos que já ouviram Balão Mágico e tem Eu sou o Mike, é sim o filho do Biggs. Sim. É o filho dele. Cara, que doideira essa história, né? E o menino fazendo um apelo porque o pai, que é ladrão foragido, foi sequestrado. E aí a galera da Globo lá, olha esse menino aí. Talentoso. Tem talento, né? Vou botar ele aqui. Velho, é surreal essa história. E aí, o filho do Biggs com a Raimunda, né? O Michael Biggs tinha 7 anos quando ele se tornou membro do programa infantil Balão Mágico. Trazendo relativa segurança financeira pro pai dele, né? Porque aí o cara realmente... Ele não podia trabalhar, né? Porque era foragido e tal. Aí o filho dele virou astro mirim, ele tava... Tava seguro. Tava seguro, não precisava mais se preocupar. E o Balão Mágico, né? Foi ao ar por 3 anos, foi um marco da televisão brasileira. O grupo infantil tocava músicas que fizeram muito sucesso no país e contaram, inclusive, com a participação de grandes nomes da música, como o Roberto e o Erasmo Carlos, Djavan e Fábio Júnior. O Mike, ele participou do programa do início ao fim. Sim, ele foi um dos membros que ficou até o final. Originais, né? Uhum. O Ronald Biggs se tornou celebridade ao escapar da justiça britânica e viver tranquilamente no Brasil. E durante seus anos no Rio de Janeiro, ele morou no boêmio bairro de Santa Teresa e também teve um restaurante. Por que não, né? Por que não? Em 91, Biggs cantou os vocais da canção Police on My Back e Carnaval in Rio, da banda punk alemã Die Totenhösen. Em 93, ele cantou 3 faixas do álbum Bajo e Outra Bandeira da banda punk argentina Pilsen. Em 97, o Reino Unido e o Brasil ratificaram um tratado de extradição. 2 meses depois, o governo do Reino Unido fez um pedido formal ao governo brasileiro para a extradição de Biggs. Ele afirmou que não suportaria mais a extradição. O advogado inglês Nigel Sangster viajou para o Brasil para assessorar Biggs. O pedido de extradição foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal, dando a Biggs o direito de viver no Brasil pelo resto de sua vida. Mas aí em 2001, ele anunciou ao jornal The Sun que ele estaria disposto a retornar para o Reino Unido. Ele ainda tinha 28 anos da sentença para cumprir, né? E ele estava com 72 anos. E ele estava ciente de que seria detido ao chegar na Grã-Bretanha, né? Ainda aí na viagem de volta para o Reino Unido, em um jato particular, foi paga pelo jornal The Sun, que supostamente pagou a ele 20 mil libras, mais outras despesas, em troca de direitos exclusivos sobre a notícia. O Biggs chegou em 7 de maio de 2001 e foi imediatamente preso. O Michael, né, o filho dele, disse em um comunicado à imprensa que, assim, algumas pessoas estavam dizendo que ele estava indo para receber cuidados de saúde, né, que ele estava com um problema. Ele disse que não era isso, que ele não foi lá para receber cuidados que não estavam disponíveis no Brasil, mas sim que ele tinha amigos, né, que tinham contribuído para essas despesas, mas o porquê ele voltou era o desejo dele entrar em um pub como um inglês e comprar 1 litro de cerveja.
Ele queria voltar pra casa, né? Tipo, Sim. eu imagino, né? O cara tava com saudade e você não poder voltar dá mais vontade ainda, né? Exato. E aí, o John Mills, que era filho do maquinista Jack Mills, foi implacável. Ele disse assim: estou profundamente ressentido com aqueles, incluindo Biggs, que ganharam dinheiro com a morte do meu pai. Biggs deveria cumprir sua punição. O Mills nunca se recuperou totalmente dos ferimentos que ele sofreu durante o roubo, mas, assim, ele morreu de algo não relacionado, que foi leucemia, em 1970. O Mills foi aquele que acabou resistindo, eles acabaram brigando, Isso, sabe? Exato. Em 14 de novembro de 2001, Biggs fez uma petição para a libertação antecipada por motivos de compaixão com base em saúde debilitada. Ele havia sido tratado 4 vezes no Queen Elizabeth Hospital em Londres em menos de 6 meses. Sua saúde estava se deteriorando rapidamente e ele pediu para ser entregue aos cuidados do seu filho nos dias restantes. O pedido foi negado. Em 10 de agosto de 2005, foi relatado que Biggs havia contraído uma bactéria resistente. Seus representantes, buscando sua libertação por motivos de compaixão, disseram que a morte de seu cliente provavelmente seria iminente. Em 26 de outubro de 2005, o secretário do Interior, Charles Clarke, recusou seu recurso, afirmando que a doença não era terminal. Belos pau no cu, né, mano? Porra, tá velho já, ali fudido, doente. Exatamente. Sabe? Vai deixar ele lá preso só por aparência. E, tipo, por um crime que... Sabe? Caducou. Sabe? Um roubo de trem de 50 anos atrás. Deixa caducar essa porra. A política de compaixão é libertar presos com 3 meses de vida. Seu filho Michael alegava que ele precisava de um tubo para se alimentar e tinha dificuldade para falar. Inclusive, todas as reportagens do Michael é bem emocionante, que ele era bem vinculado com o pai dele. Né? E é muito engraçado que me lembrar que esse Michael é o Mike do Mágico. Em 4 de julho de 2007, Biggs foi transferido para a prisão de Belmarsh para a prisão de Northfield por motivos de compaixão. Em dezembro, ele emitiu um novo apelo pedindo para ser libertado para morrer com sua família. Sou um homem velho e muitas vezes me pergunto se realmente mereço a extensão de minha punição. Aceitei e só quero liberdade para morrer com minha família e não na prisão. Espero que o Sr. Strahl decida me permitir fazer isso. Estou preso há muito tempo e quero morrer como um homem livre. Sinto muito pelo que aconteceu. Não tem sido uma jornada fácil ao longo dos anos. Mesmo no Brasil, fui prisioneiro de mim mesmo. Não há honra em ser conhecido como grande ladrão de trens. Minha vida foi desperdiçada. Biggs. Foi divertido. Mas teve uma vida boa. Mas já tava fez velho, bastante né? coisa. Fez bastante coisa. Em janeiro de 2009, uma série de derrames deixaram ele incapaz de falar ou andar. E o Michael também alegou que o Conselho de Liberdade Condicional poderia antecipar a data da liberdade para julho. Mas em 13 de fevereiro daquele ano foi relatado que ele tinha sido levado para o hospital sofrendo de pneumonia. E isso foi confirmado no dia seguinte pelo Michael, que disse que o Biggs estava com pneumonia grave, mas estava estável. A notícia de sua condição levou a novos telefonemas do Michael para sua libertação por motivos de compaixão. O Michael, ele tentava real. Gente, tadinho, ele tentou mesmo. Tipo, meu pai tá aí morrendo, fudido, não consegue nem andar, o velhinho tá podre aqui e vocês estão deixando ele preso ainda, sabe? Sim. Em 23 de abril de 2009, o Conselho de Liberdade Condicional recomendou que o Biggs fosse libertado em 4 de julho, tendo cumprido 1/3 da sua sentença de 30 anos. Mas, em 1º de julho, o secretário do Exterior, Jack Strahl, ele não aceitou a recomendação do Conselho e recusou o pedido, afirmando que Biggs era totalmente impenitente. Em 28 de julho, Biggs foi readmitido no hospital com pneumonia. Ele havia sido internado um mês antes com uma infecção no peito e uma fratura no quadril, mas voltou para a prisão em 17 de julho. Seu filho Michael disse que em um de seus frequentes comunicados à imprensa, né, porque ele falava muito com a imprensa para tentar, né, tirar o pai de lá. É o pior que ele já passou. Os médicos acabaram de me dizer para correr para lá. Biggs foi libertado da custódia de 6 de agosto de 2009, 2 dias antes do seu 80º aniversário, por motivos de compaixão. Após sua libertação, né, a saúde de Biggs melhorou, levando às sugestões de que ele poderia ser transferido em breve do hospital para a casa de repouso. Em resposta a alegações que o estado de saúde de Biggs havia sido falsificado, seu advogado afirmou: "Este homem vai morrer. Não haverá Lázaro voltando dos mortos. Ele está doente. Ele está gravemente doente." Eu veio com a bacia quebrada, sabe? As pessoas, não, ele tá fingindo. Porra, mano. No entanto, o próprio Biggs afirmou: "Ainda tem um pouco de vida pela frente. Posso até surpreendê-los durando até o Natal. Isso seria fantástico."
O velho otimista, né? Exato. Em 29 de maio de 2010, ele foi novamente internado em um hospital em Londres após reclamar de dores no peito. E aí ele passou por exames no Hospital Barnet. E o Michael afirmou, ele está consciente, mas está com muita dor. E aí, em agosto de 2010, foi alegado pelo Sunday Mirror que o Biggs... Eu adorei isso aqui. Ele participaria de um jantar de gala, onde receberia um prêmio pelo conjunto de sua obra por serviços ao crime. Sim. Cara, tem que existir esse prêmio, não pode ser sacanagem. Eu quero que esse prêmio exista, por favor. Você... Conjunto de obra, o que você fez? Serviços prestados ao mundo do crime. Em 10 de fevereiro de 2011, o Biggs foi internado no Hospital Barnet com outra suspeita de derrame, e o Michael disse que ele estava consciente, se preparando para fazer uma tomografia e uma série de outros exames para determinar o que tinha acontecido. E aí, em 17 de novembro de 2011, ele lançou sua nova e atualizada autobiografia chamada Ronnie Biggs, Odd Man Out, The Last Straw. Ele não conseguia falar e usava um quadro de palavras para se comunicar com a imprensa. Em março de 2013, ele compareceu ao funeral do outro ladrão de trens, Bruce Reynolds, líder da gangue. Em julho de 2013, The Great Train Robbery, o 50º aniversário, né, foi publicado com informações de Biggs e Reynolds. Em 18 de dezembro de 2013, aos 84 anos, Biggs morreu em Carlton Court Carey Home, em Barnet, norte de Londres, onde estava sendo cuidado. Sua morte ocorreu coincidentemente horas antes da sua primeira transmissão da série da televisão da BBC, em 2 partes, chamada The Great Train Robbery. Também depois foi lançada aquela série, né, que a gente comentou da esposa dele, então teve várias coisas, né, relacionadas a ele. E ao roubo em si, né, que foram lançados. O corpo dele foi cremado em 3 de janeiro de 2014. O caixão foi coberto com uma bandeira do Reino Unido, a bandeira do Brasil e um lenço do Carlton Athletic, que é o time de futebol que ele torcia. Uma guarda de honra do Hells Angels britânicos escoltou o carro fúnebre até o crematório. E o reverendo David Tomlinson oficializou o funeral dele, pelo qual atraiu críticas públicas. Cara, quem é que xinga um padre por fazer o trabalho dele? Exatamente. Tipo, sabe? Porra. E aí ele respondeu aos críticos usando o versículo da Bíblia, dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Isso aí. Isso aí. Porra, o cara tá fazendo o trabalho dele. Correto demais. O Michael, que também foi pra Inglaterra, ele só conseguiu a cidadania britânica depois que a mãe dele se casou com o pai, né, numa cerimônia realizada ainda na prisão, porque eles até então não eram casados, né? E ele vive lá até hoje, mas retornou em 2018 para uma turnê de reunião da Turma do Balão Mágico. Porque ele é o Mike. Porque ele é o Mike. Um dos vagões dos Correios que fazem parte do trem restante, não envolvido no roubo real, está preservado no Neiley Valley Railway em Peterborough, em Cambridgeshire, e está sendo restaurado. O vagão que foi roubado ficou retido por 7 anos e em seguida levado para Norfolk e queimado na presença da polícia e representantes dos Correios em ferro velho de 1970. Isso foi feito para dissuadir colecionadores e caçadores de lembranças. O tabuleiro de banco imobiliário recuperado, usado pelos ladrões em seu esconderijo na fazenda, e uma nota genuína de 5 libras do roubo estão em exibição no Museu Thames Valley Police. Por alguns anos, o Network Rail descreveu o local do roubo como Ponte dos Ladrões de Trem, em seus registros da infraestrutura, em uma placa de identificação da estrutura, mostrando que isso foi anexado à ponte. Isso levou a um protesto defendendo restauração ao nome original, Bidego Bridge. No final de 2013, Network Rail cedeu à pressão do público, mas desta vez batizou-o em Metbor Bridge. O sinal foi substituído por volta de 2017. Então é isso, gente. Gente, que doideira essa história. Pelo amor de Deus. E onde o Brasil se encaixou nesse rolê? Né? Tipo, do nada, assim. Não, o cara veio pro Brasil e pariu ali, a mulher dele pariu o menino do balão mágico. Você fica, hã? Sério. Chocada. Mas ao mesmo tempo é divertido, porque é isso, né? Não foi, tipo, obviamente teve uma briga ali. Mas no final das contas, é um crime que, tipo,
mais leve, né, do que a gente conta. Porra. Assalto, né? Parece o do Ned Kelly, né? Eu adoro. Nossa, um episódio favorito, meu, gente. É do Ned Kelly, escuta lá. Só que ao mesmo tempo a gente tá no meio também, né? Que o Brasil esse aqui envolve o Brasil. É mais pertinho de casa, tem balão mágico. Mais pertinho de casa. Então, esses casos. Tem reassalto, tem o cara indo lá ver a polícia britânica. Porra, tem sequestro. Tem lavagem de dinheiro, tem tudo que a gente gosta. E é isso, pessoal. Ai, adorei. Obrigada pra todo mundo que deu a indicação desse caso. Não vou lembrar de todo mundo agora, mas enfim. Que eu lembro que a gente veio comentando em outros episódios e a galera faz! E aí a gente fez. E aí a gente fez. E bora lá então para os comentários. Lembrando que a gente, semana passada, nossa segunda parte, né, do Gran Circo norte-americano. E eu vou ler o episódio da Esther Mascarenhas. Ela falou assim, já comprei o livro. Aê, gente, sério, o livro é muito bom. Uma tragédia absurda que motivou e ativou a humanidade de muita gente. Meninas, vocês são ótimas, amo ouvi-las, tenho uma queda, na verdade, um tombo para terror e true crime. Gosto de analisar esses funcionamentos, na verdade. Suas lindas, vocês brilham. Ai, obrigada. Que fofa. Outra que é a Luana Souza, que tem um Insta chamado Praticando Físio, legal. Falou, oi meninas, me chamo Luana, vim aqui só pra comentar pra Jéssica não ficar com tanto receio assim, que apesar do nosso país ter saúde sucateada, eventos normalmente precisam ter um aval de corpo de bombeiros para acontecer. Não sei se na época desse acidente já tinha essas normas. Eu trabalho aqui no... Só um comentário no comentário dela, que eu lembro que na época, na época do edifício Joelma tinha, mas não era atualizada já. Para aquela época. Então, acredito que o do Gran Circo também foi o que aconteceu mais ou menos. Tinha, mas era um negócio muito desatualizado, que não estava preparado para o tamanho de evento que se fazia já naquela época. Então, é realmente um dos problemas que aconteceram, né? E a outra que, né, não... Até tinha um pouco de norma, mas não foi colocada em prática, né? Porque os caras negligenciaram os negócios. Ela falou que no HC onde ela trabalha, temos um plano de desastres que é somente acionado em casos de acidentes com múltiplas vítimas. Então, os leitos aumentam para se internar pacientes de forma eletiva e são chamados mais profissionais para isso. Além de que, os médicos da emergência têm treinamentos específicos para acidentes com múltiplas vítimas e desastres em locais remotos. Óbvio que não queremos que nada disso aconteça, mas a área da saúde mudou muito, principalmente após a implantação do SUS, que após os anos 88, né? Após 1988. Eu amei esse episódio e me fez até pesquisar artigos sobre atendimentos da época e entender um pouco mais sobre o desastre que eu não conhecia. Obrigada pelo excelente episódio, meninas. Ai, obrigada. Eu adorei seu comentário, sério. E o SUS salvando tudo, né, galera? Isso aí. Ai, a Jéssica pode dormir mais tranquila. Agora eu vou num mega show mais tranquila. Não, eu não, porque eu não gosto desse tipo de evento de qualquer maneira. Não irei. Eu vou terminar com o comentário de Laure. Oi, meninas. Estava ouvindo pod, esperei vocês citarem, mas não ocorreu. Acho legal dar uma frisada que o Brasil não é preparado para lidar com grandes desastres naturais, né? Brumadinho teve na verdade, tem isso. Verdade. Por se encontrar localizado em zonas de placas tectônicas que não tem atrito, assim é cientificamente impossível que haja terremotos por aqui. Também estamos em zona de tsunami, não estamos em zona de tsunami pelo mesmo motivo. O tipo de desastre que a gente tem aqui é deslizamento, enchente, né? Esse tipo de coisa. Que mesmo a gente sabendo que pode acontecer, tem muita negligência, né, do poder público. Exato. Aí de não fazer nada. É mais uma coisa humana mesmo. Exato, e também envolve humano, né, de tipo construir em área que não pode, desmatamento e etc. Ou seja, citando o Jorge Benjor, país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Exatamente, porque a natureza aqui, a gente tá de boa na lagoa, né? Isso. O que fode é a gente. É o ser humano. É o ser humano que é um bicho cruel, né? Mata baleia que não chifre é fiel. Inclusive, ouçam um episódio da baleia. Gente, o episódio da baleia, as pessoas estão indignadas, porque realmente é muito triste.
É isso, né? As pessoas revoltadíssimas, com razão. Mas é isso, galera. Gente, muito, muito obrigada pra todo mundo que comentou. Se você tiver sugestão de caso, que nem o pessoal que sugeriu aqui o episódio de hoje, manda pra gente no e-mail, newcrimes@gmail.com. Apoia a gente, nós ainda precisamos do seu apoio. E... Tem mais algum recado? É isso, galera. Manda e-mail. Só alguém mandou e-mail? Ah, não. Enfim. É isso, gente. Muito obrigada. Beijos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.